Bom, e para entender os aspectos legais de todo esse processo e os próximos passos da investigação no Supremo Tribunal Federal, recebemos aqui no Jornal do SBT News o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, boa noite, bem-vindo ao Jornal do SBT News. Boa noite, Marine, Celso e a todos que nos acompanham. Professor, a suspeição levantada pela Polícia Federal, que foi sugerida pela Polícia Federal contra o ministro Dias Toffoli, mesmo com a alegação de que ele nunca teria recebido dinheiro ilícito dos negócios do Banco Master, põe em risco tudo que foi apurado até agora? Esse possível impedimento de Toffoli na condução do processo pode levar à anulação dos atos praticados e à investigação de volta à estaca zero no âmbito do judiciário? Como é que fica esse processo? Esse é um aspecto previsto não só na legislação processual penal, mas também no próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, sabe, Marine? O regimento interno da Corte fixa que nos casos de o tribunal admitir a suspeição do magistrado ou mesmo o magistrado se declarar suspeito, como isso revela uma condição anterior, uma condição de acometimento que antecede, portanto, a declaração em si, que, portanto, os atos praticados sob a batuta daquele juiz são atos nulos. Todavia, nós estamos em tempo de grande transformação, de grandes mudanças hermenêuticas, de grandes mudanças interpretativas da lei. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem sido uma ribalta de novidades semanais no Brasil. Então, eu tendo a desconfiar, sabe, que nesse caso excepcionalíssimo, talvez se o Supremo Tribunal Federal, é só um palpite, é só uma especulação minha, se o Supremo Tribunal Federal vier a declarar de fato que Toffoli é suspeito, creio eu que talvez o Supremo promova uma modulação temporal, salvando os atos de investigação praticados, e aqui eu concluo, sob o seguinte argumento: não há uma ação penal em curso, não há um processo penal em curso com réus sendo acusados em que tudo é dimensionado e controlado pelo juiz da causa. O que nós temos é a autoridade do Supremo Tribunal hoje reconhecida, embora eu ache que ele não tenha essa competência, mas a autoridade reconhecida para a supervisão das investigações, porque tudo ainda está em fase de investigações na Polícia Federal. Mas como investigações de crimes, em certos casos, demandam chancelas judiciais para atos como prisões temporárias, prisões preventivas, buscas e apreensões de computadores, documentos, então o que o Supremo está fazendo é exercer o poder de supervisão das investigações, que estão sendo feitas efetivamente pela Polícia Federal. Então, quem sabe, eu tenho essa expectativa, se o Supremo Tribunal se vier a declarar a suspeição de Toffoli, se a própria Corte não diz que, como os atos estavam sendo praticados pela Polícia de Investigação, que é órgão do Poder Executivo, sequer é do Poder Judiciário, que esses atos serão salvos da nulidade e que, a partir dali, a relatoria de Dias Toffoli poderá ser redistribuída para algum outro magistrado da Corte. É uma expectativa, porque, se não for assim, teremos um anticlímax. Vindo à suspeição, nós teremos perdido tudo que se tiver investigado desde o começo e aí teremos um desperdício de muito empenho da Polícia Federal nesse trabalho meticuloso de investigação tão importante que tem sido feito para o Brasil. Professor Gustavo Sampaio, a gente já falou aqui que está em discussão e é defendido pelo presidente do STF, Edson Fachin, um novo código de ética de conduta para os ministros do Supremo. Ideia que vem sendo criticada por alguns dos colegas dele, que já se manifestaram de forma contrária. Se os ministros fossem submissos ao Código de Ética do Conselho Nacional de Justiça, que já é aplicado para desembargadores e procuradores, quais seriam as medidas legais sofridas por Dias Toffoli? Você toca num ponto importante, Celso, porque o único tribunal da República que não se submete ao controle do Conselho Nacional de Justiça é o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o Conselho Nacional de Justiça, em verdade, aplica a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que pode ser aplicada também a ministros do Supremo Tribunal Federal, por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, ou até pelo Senado Federal, quando aquilo define também uma infração definida como crime de responsabilidade, compreende?
Eu creio que se houvesse obediência absoluta aos ditames da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é a Lei Complementar número 35 de 1979, nós não precisaríamos de código de conduta qualquer. Mas como não é este o caso, é bom que venha o Código de Conduta, que será mais um diploma balizador, regedor, mais um diploma diretor do comportamento dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Mas é bom dizer o seguinte, Celso, para concluir. Presunção de inocência e devido processo legal são sempre esperados. Então, até o momento, não há nada que pese contra o ministro Toffoli, senão provas colhidas pela Polícia Federal, porque, em verdade, juiz pode participar de sociedade empresarial como cotista, ele pode ter ações de uma sociedade empresária como uma sociedade anônima, ele só não pode exercer poder de gerência e direção. E quando se trata de caso de suspeição, em que o juiz não reconhece a própria suspeição, o que a lei prevê é que o tribunal competente pode julgar se aquele juiz está sob suspeição ou não, acaso haja uma provocação. Já está havendo provocação mediante arguição de suspeição. Então, como o ministro Toffoli diz que não há nada que pese contra ele para lhe afastar da relatoria do caso, ora, talvez o tribunal como um todo venha a dizer sim, ele precisa se afastar da relatoria do caso. E quando o tribunal assim decide, não há nenhuma consequência contra o magistrado, ele não é punido por isso. O magistrado é punido se ele tiver praticado alguma infração disciplinar, como muitos juízes e desembargadores frequentemente são punidos pelo Conselho Nacional de Justiça, ou quando ele pratica crime, em que ele pode ser punido criminalmente. No caso de juízes do Supremo Tribunal Federal, só quem pode puni-los criminalmente é o próprio Supremo Tribunal Federal, pelo regime da prerrogativa de foro, ou o Senado da República, no caso dos crimes de responsabilidade, o que nunca aconteceu nesses mais de 136 anos de República. Mas vivemos tempos revoltos, de muitas mudanças, muitas transformações, e não me surpreenderei se nós tivermos aí o primeiro caso de baixa no Supremo Tribunal Federal por conta dessa constrangedora repercussão que todos esses fatos têm produzido, Celso. Professor, antes de passar a palavra para os nossos analistas que também vão participar dessa entrevista, eu só queria fazer um registro, porque a nossa equipe em Brasília avisa que terminou agora há pouco a reunião lá na sede do Supremo Tribunal Federal, que foi convocada, né, Celso, pelo presidente da Suprema Corte justamente para deliberar sobre isso. Na verdade, os ministros fizeram uma pausa e vão retomar essas discussões às 8 horas da noite. Então, a gente vai ter um longo caminho ainda pela frente, muita conversa a portas fechadas lá no Supremo Tribunal Federal sobre esse caso específico. Reunião que, como eu disse, foi convocada pelo ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal. Vem para cá, Ranier Bragon, que participa. Começa com você, Ranier, depois vem o César também, com a sua pergunta para o professor Gustavo. Professor, boa noite. A se fiar na resposta do ministro Dias Toffoli, ele reconheceu hoje que tem participação na empresa que administrava lá o resort e que essa participação ela foi vendida por milhões de reais ali entre 2021 e agora 2025. Esse fato de ter se envolvido em uma negociação comercial deste porte, na casa dos milhões de reais, com o pivô agora do inquérito que ele relata, isso seria, na visão do senhor, um motivo de impedimento ou não? Ranier, boa noite a você também. Eu creio que sim. Eu creio, inclusive, que eu tenho feito essa separação entre joio e trigo por razões até legais. Não há nenhum impedimento que um juiz tenha participação como cotista em sociedade empresária, nem como acionista em sociedade anônima, desde que ele não exerça poder de gerência, poder de administração. Sucede que não se trata disso. A questão não está sendo relacionada a isso. Ninguém no Brasil está dizendo que um juiz não pode ter participação acionária ou de cotas numa sociedade empresarial. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional permite. O que se está dizendo é que quando um juiz tem participação numa sociedade empresária e essa sociedade empresária está envolvida em situação tal de investigação, com atos, arranjos contratuais, compras e vendas, idas e vindas, aquisições
e, portanto, operações comerciais, que são operações que, porventura, podem colocar em comprometimento a imparcialidade do magistrado pelo envolvimento do magistrado em relações humanas que existem, afinal de contas, com gestores dessas instituições, ora, então o magistrado, neste caso, ele pode ser considerado suspeito. Não é que ele esteja, Ranier, proibido de ter cotas numa sociedade empresária, ainda que familiar. Não, claro que não. A Constituição diz que o magistrado pode ter cotas ou ações nos limites da lei. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional permite, o magistrado pode tê-las. Não se trata disso. É que o caso aqui envolve uma tal ordem de relações humanas duvidosas que isso coloca debaixo do manto da desconfiança a atuação do magistrado, ainda que ele possa estar bem intencionado e agindo imparcialmente. Então, se há esse manto de desconfiança que gera crise de credibilidade, ora, a cidadania brasileira, a sociedade brasileira, ela tem o direito de acreditar nas suas instituições. Então, há que ver que isso coloca em comprometimento a imagem do Poder Judiciário, a imagem do Supremo Tribunal Federal. Seria bom para o Poder Judiciário, para o Tribunal, e vou dizer mais, Jania, para o próprio ministro que está na relatoria, seria bom para ele que ele se distanciasse dessa relatoria, de modo a que se tivesse como recobrar credibilidade de um fato que ficou de tal ordem, submetido a uma esfera de constrangimento por tudo que está sendo divulgado, que acaba colocando em comprometimento a autoridade de uma futura decisão judicial proferida pelo relator. Então, nesses casos, a lei processual diz melhor que haja o afastamento, a suspeição. Não é nenhuma vergonha, não é nenhum erro, é só uma medida de cautela para se preservar a autoridade da função do Poder Judiciário, é só isso. Professor, vou passar a palavra agora para o César Feitosa, que também participa dessa entrevista. César. Professor, boa noite. No relatório que foi encaminhado pela Polícia Federal ao Supremo, a Polícia Federal vai justificando o motivo do envio desse material e eles acabam citando e colocando, entre aspas, o artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura. Eu vou ler aqui um trecho muito curto, mas importante contextualizar. Ele diz: quando no curso da investigação houver indício de prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação. Quando a Polícia Federal cita isso, e ela não pede especificamente a suspeição, esse é um processo que foi aberto de ofício pelo ministro Edson Fachin, ela acaba colocando algumas informações que colocam, até parece, o Toffoli como um suspeito nessas questões relacionadas ao Banco Master, mais especificamente relacionada ao dinheiro que foi repassado por Fabiano Zettel, por meio de fundos, até Toffoli e seus irmãos na compra da participação que eles tinham no Resort Taiaiá. O que eu quero entender do senhor há na história recente do país algum ministro do Supremo Tribunal que foi investigado? E um segundo ponto, caso muito mais para frente, fazendo um exercício de imaginação, o ministro Dias Toffoli venha a ser realmente investigado, denunciado eventualmente pela PGR, a atuação dele até agora na condução do caso, se negando a deixar, apesar de pressões, agora esse pedido de suspeição, essa atuação dele pode configurar obstrução de justiça? Veja, muita coisa pode acontecer mesmo, mas até o momento não. Nós não tivemos caso recente de juízes da mais alta Corte Judiciária da República sofrendo esse nível profundo de investigações. É claro que em outros tribunais, sim, né? Até pela atuação do Conselho Nacional de Justiça, já tivemos caso até de ministro do Superior Tribunal de Justiça, portanto, perdendo a sua cadeira judicial por conta de comportamentos considerados inadequados, mas não no Supremo Tribunal Federal. É que, em relação ao Supremo Tribunal Federal, Celso, nós temos a possibilidade de foro por prerrogativa de função do ministro do Supremo sendo julgado pelo plenário do próprio Supremo e foro por prerrogativa de função da mais alta Corte Judiciária, portanto, do país.
e por crime de responsabilidade, sendo processado e julgado no Senado da República. Nunca tivemos caso de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado, talvez venhamos a ter, porque as coisas estão muito revoltas. E em relação à Polícia Federal, observe, Celso, a Polícia Federal não arguiu a suspeição, porque ela, de fato, não pode processualmente fazê-lo. Ela é órgão de investigação, ela é órgão do Poder Executivo, assim como a Polícia Civil é órgão da administração estadual, a Polícia Federal é órgão da administração federal, de maneira que ela faz a investigação de fato e ela não pode provocar a suspeição do juiz. Ela pode fazer o que ela fez, informar o tribunal para que o tribunal tome decisões ex officio, se entender pertinentes, a respeito daquele estado de suspeição. Mas, para concluir, Celso, é preciso separar coisas importantes. Uma questão são eventuais erros comportamentais do magistrado que possam gerar suspeição nos casos previstos na lei processual ou impedimento nos casos previstos na lei processual. Isso pode gerar nulidade de atos praticados pelo juiz, isso pode gerar afastamento do juiz da posição de julgador ou mesmo de uma relatoria de um caso, mas isso não traz consequências pessoais de reprovação contra o magistrado, compreende? Quando há uma decisão que declara impedimento ou suspeição do magistrado, aquilo pode mudar o curso do processo, mas não muda a situação do juiz. O que é diferente de, em havendo, aqui estamos em sede de especulação, por favor, porque deve preponderar o princípio da presunção de inocência sempre. Mas se houver provas nas investigações feitas de que aquele magistrado praticou, por exemplo, um crime comum, aí, nestes casos, todo o rito do sistema acusatório tem que ser cumprido. A polícia investiga, sob a batuta do próprio tribunal ao qual pertence o magistrado, e depois o Ministério Público, no momento oportuno, se entender competente, denuncia aquele magistrado ao tribunal competente. E aí já falamos. Como juízes do Supremo Tribunal são julgados no próprio Supremo Tribunal, até porque não existe qualquer tribunal acima dele, então, só com uma denúncia do Procurador-Geral da República é que um juiz do Supremo Tribunal Federal pode ser levado à acusação perante o próprio Supremo Tribunal para a prática de crime comum e ser lá na frente levado ou conduzido a uma condenação. E se tratar de crime de responsabilidade, aí o curso é outro. Qualquer cidadão, pela Lei 1079 de 1950, é parte legítima para levar ao presidente do Senado Federal uma representação por crime de responsabilidade, e o presidente do Senado Federal é que faz a avaliação de procedibilidade e dá sequência ou não a essa representação para que se instalem as comissões competentes para processar e julgar aquele ministro, e ainda assim, por crime de responsabilidade, só pode ser declarada a perda da investidura de ministro no plenário do Senado Federal, por maioria de 2/3. Então, as situações são diversas, de impedimento e suspeição, devem ser separadas, observando se os ditames da lei processual para cada caso, Celso. Professor Gustavo Sampaio, sempre nos ajudando a entender, toda a questão jurídica em torno de decisões tão importantes no nosso país. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por conversar conosco aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite. Sempre satisfação conversar com vocês, Marine, Celso, César e Ranier. Boa noite a vocês, bom trabalho. Boa noite, professor.